Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10, e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: existem atividades seguras? E esse vídeo foi motivado por um caso, que ocorreu em campo comigo, fazendo um relatório técnico de inspeções atualizadas. Então vamos ver a cena e vamos conversar, o que essa cena possa nos dar de reflexão. Caso ocorrido em visita ao cliente, conhecendo as práticas adotadas, muitos aspectos em acordo com as normas regulamentadoras, uma planta muito interessante, muito tecnológica, muito nova, equipe boa, e muitos assuntos positivos aí nas necessidades regulamentadoras, Procedimento, audito de serviço, treinamento, EPC, EPI, ok. Em determinado momento estabeleceu-se o seguinte diálogo, por exemplo, o porteiro observou uma lâmpada queimada na recepção. Ele liga para alguém, ele escreve observado, como é que ele comunica, como é que é o canal de comunicação numa solicitação de manutenção. E aí o cliente, que era o responsável para a manutenção elétrica, ele falou, no próprio sistema ele faz isso. Então já existe um sistema de computadores, então todos os colaboradores têm acesso, muito simples ele fazer a solicitação. No próprio sistema ele faz solicitação de reparo. Bom, E quem verifica essa solicitação? Onde que cai essa solicitação, O sistema emite alerta de nova mensagem. Temos colaboradores com o sistema ligado online o tempo todo e repassa para a manutenção pertinente. Então tinha 2 ou 3 com o sistema sempre ligado, e em chegando a solicitação era lida e passada para a equipe competente. Aí eu perguntei, E aí, identificando o problema, abre-se uma OS, certo? Nem sempre assuntos pequenos a gente não abre OS, passa direto para o eletricista, E aí eu comecei a crescer a orelha, prosseguir, O que é assunto pequeno? Está escrito em algum lugar? Quer dizer, a organização combinou, isso é um acordo, Isto é uma consequência de um estudo, Houve um estudo qualificando algumas atividades como assunto pequeno, Não. E ele já começou a reticenciar, já mostrando uma certa reflexão do que ele estava fazendo, Acredito eu, Não, Tem algum critério combinado, alguma referência, Falou, não, a gente é que decide mesmo, E debaixo dessa agente entende-se já alguns profissionais, colaboradores, numa posição de hierarquia de comando, Então uma hierarquia administrativa, quer dizer, o porteiro não vai passar essa solicitação para o eletricista, mas em algum nível hierárquico, onde se encontra aí o nosso cliente, essa pessoa que é o nosso cliente, está identificado aqui como cliente, com uma autoridade suficientemente elevada para decidir se abre OS ou não abre OS, Ok, vamos ver, se está de acordo com os textos regulamentadores, É isso mesmo, É isso mesmo, Vamos dar uma reflexão, Vamos dar uma reflexão. Então eu vou chamar aqui a NR01, Gerenciamento de Risco Ocupacional, e o consequente Programa de Gerenciamento de Risco. Eu peguei aqui alguns itens da NR01, apenas o suficiente para a nossa reflexão. Não pretendo aqui substituir o texto da NR01, e eu recomendo fortemente, a todos nós que estamos trabalhando aí nas nossas indústrias, no nosso comércio, trabalhando com NR10 e as normas regulamentadoras, pessoal de segurança, que leia, Leia a NR01. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu abordo outros aspectos da NR1, mas aqui é simplesmente uma pincelada, O suficiente para a gente refletir
sobre a postura lá desta organização, tá? Então vamos lá. No título 1.5, o gerenciamento de risco ocupacional, diz que a organização deve implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. Ok? Gerenciamento de risco ocupacional em suas atividades. É importante a gente ler o que está escrito, não o que a gente gostaria, né? Gerenciamento de risco em suas atividades. Quer dizer, qual que é a referência do gerenciamento de risco? Atividades. Qual que é a qualidade dessa atividade? Que ela seja sua, de sua responsabilidade. Em claro, você vai fazer gerenciamento do risco do vizinho, ou do fulano, do beltrano, ou do meu tio, né? Então, aonde que existe a responsabilidade sua, quer dizer, é uma atividade sua, haverá o gerenciamento de risco, né? É importante isso, né? Porque ali na postura do nosso cliente, na fala do nosso cliente, ele qualificou algumas atividades como simples, né? Então ele criou ali uma qualificação, né, que não está de forma explícita aqui na INR 01. O nosso assunto é a atividade, qualquer que seja ele. Perdão, desde que seja de nossa responsabilidade, é esse o nosso veio, o nosso mote, a nossa referência, o nosso motivo de ter o gerenciamento de risco. Atividades. Vamos prosseguir. Gerenciamento de risco ocupacionais deve constituir um programa de gerenciamento de risco. O PGR, digamos em curtas palavras, né, é a parte documental do gerenciamento de risco ocupacional, tá? A parte documental. Nós já tivemos vídeos aqui no nosso canal sobre o PGR, o GRO, né? Mas o gerenciamento de risco deve constituir um programa de gerenciamento de risco, nós vamos voltar nele daqui a pouco. E olha só que coisa linda e maravilhosa o início de toda a história da segurança. Levantamento preliminar de perigos, né? Deve ser realizado para as atividades existentes, de novas atividades sem nenhuma qualidade, nenhuma qualificação, nenhum adjetivo. Não é para atividades perigosas, não é para atividade elétrica, não é para atividade em extra alta tensão, para atividades existentes. É claro, veja só, é bem razoável isso. Nós estamos aqui conversando sobre o gerenciamento de risco. Nós estamos falando de programa de gerenciamento de risco. Nós estamos conversando sobre uma estratégia para controle de riscos. O que a gente pode dizer neste momento com relação às nossas atividades? Até agora, nada. Até agora, nada. Não existe condição de eu qualificar as atividades agora, nesse momento. Mas vamos caminhar. Levantamento preliminar de perigo para as atividades existentes. O que é levantamento preliminar de perigo? Olha, se eu estiver na minha sala, na minha mesa, sentado na minha mesa, e ficar imaginando quais são os perigos existentes na minha planta, eu vou confundir, né? E não vou chegar à realidade das coisas. Então, o que é isso? Pé no chão. Pé no chão, vamos visitar a planta, toda a planta, onde as atividades, quais são os perigos aqui existentes, né? Isso eu sempre utilizei nos meus trabalhos de relatório técnico de inspeções atualizadas. Visitar o campo, né? Visitar o campo todo. E eu costumo me referenciar pelo espaço físico. Pego uma quina da planta e vou visitando a planta toda, já identificando equipamentos elétricos, tirando fotografia e já, claro, fazendo o que é isso aí, um levantamento preliminar de perigo, o que eu estou vendo aqui na planta, né? E é claro que nesse momento já é o momento de eliminar os perigos que não precisam estar ali, possíveis de serem eliminados, são muitos, né? Principalmente numa instalação com baixa cultura em segurança. Então vamos lá,
A escada está encostada lá perto da porta da sala elétrica, né? Uma escada, materiais de limpeza dentro da sala elétrica, né? Marmita dentro de quadro elétrico. Isso eu já vi, né? Não estou inventando não, né? Marmita dentro de quadro elétrico, né? Ou simples mesmo, passagem, tráfego de pessoas, trânsito de pessoas, junto com tráfego de veículos, né? Quando existe uma oportunidade segura para separação, né? Então, o levantamento preliminar de perigo, ele visa levantar o que existe para um assuntamento primeiro e, claro, já eliminar os perigos possíveis de serem eliminados ali. Somente os perigos simples é muito fácil de eliminar aí nesse momento. Ora, como é que você faz o levantamento preliminar de perigo? Você tem que ir para campo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É ir para campo. Se eu ficar na minha sala, eu vou ter uma ideia, mas não vou ter a realidade. Não é? Continuando na NR01, no 154211, quando o risco não puder ser evitado, então o levantamento preliminar de risco, eu já vou eliminando os riscos possíveis de serem evitados. Né? Quando não puder, né, aí sim o processo de identificação de perigo, de avaliação de risco, conforme se segue. Né? Então aí sim que a gente vai entrar na ciência do gerenciamento de risco. Tá? Quer dizer, não tem sentido eu colocar no meu gerenciamento de risco a referência que a escada está lá dentro da sala elétrica, né? No trânsito de pessoa. Não é local de guarda desse objeto. Né? Então, em vez de colocar isso no meu relatório, por favor, providencie, né? Tira. Agora, claro que nós vamos encontrar vários riscos, notadamente aqueles inerentes à própria atividade fabril, né? Que a gente não vai conseguir eliminar ou controlar de forma efetiva nessa primeira visita, nesse levantamento preliminar de risco. Aí sim entra as questões de identificação e avaliação de risco, conforme segue. E olha lá, olha o PGR. O PGR deve conter, no mínimo, inventário de risco. Né? Inventário de risco e plano de ação são só dois documentos obrigatórios que se pedem. Tá? Inventário de risco. Vamos dar uma olhada no que é inventário de risco. Tá lá no 15732. Inventário de risco deve contemplar, no mínimo, caracterização dos processos e ambiente de trabalho. O que se faz, aonde se faz, qual que é o objetivo daquela atividade, né? E como está o ambiente de trabalho. Vamos parar aí nessa letra A. Como é que eu faço isso? Eu vou para campo. Vou para campo. Você não tem condições de fazer isso sem ir para campo. O layout de onde vai se dar é importante. O ambiente aonde está é importante. Vamos ficar lá no exemplo que eu coloquei, né? Uma troca de lâmpada. Uma lâmpada no corredor, no fundo da nossa empresa, numa área de pouca circulação, é uma coisa. Uma troca de uma lâmpada na área externa, com um vão direito, né, um pé direito elevado, convivendo embaixo com trânsito de automotores e trânsito de pessoas, é claro que é uma outra situação. Né? Uma outra situação. A troca é de lâmpada, nenhuma em outro caso. Mas é claro que as questões de segurança são bem diferentes e, evidentemente, exigirão, né, medidas diferentes para a devida segurança, atividade com segurança. Caracterização das atividades, o que o trabalhador vai fazer. Né? Então, para trocar essa lâmpada, ele precisa de ferramenta, precisa de chave de fenda, ele tem que subir até a lâmpada desce até ele, a luminária desce até ele. Né? Tudo isso é caracterização das atividades. Né?
C, descrição dos perigos, das fontes dos perigos, dos riscos gerados por esses perigos, dos trabalhadores sujeitos a esses riscos, das medidas de prevenção implementadas no controle já existentes na nossa instalação. Né? Então, nesse momento, na letra C, nós temos em um processo uma segmentação. Cada um dos perigos, nós precisamos olhar com cuidado para cada um desses perigos. Né? E o perigo, a fonte do perigo, né? Os riscos gerados por esse perigo, né? E por aí vai. Letra D, dados de análise, tá? Dados de análise, quando pertinente, da NR09, né? Riscos físicos, biológicos e químicos, né? Da NR17, né? Ergonomia, iluminação está ali na ergonomia, né? Posição de trabalho. Então, aonde que tiver uma necessidade regulamentadora, né? Nas questões, notadamente, de ergonomia e de riscos ambientais, né? Riscos ambientais, a gente atende a NR aqui no nosso inventário de risco. Né? A avaliação do risco, né? Tem várias técnicas para avaliação do risco, né? Se é um risco tolerável, se não é um risco tolerável, né? E os critérios adotados para avaliação dos riscos. Então, olha só o inventário de risco ocupacional, que vem depois das medidas primeiras, né? Da varredura geral, né? Da nossa instalação. Inventário de risco. Temos que ir para campo. Temos de ir para campo. Né? Temos de ir para campo. Senão a gente não consegue desenvolver o inventário de risco, que é um documento obrigatório pela NR01. Não é? Aí, indo para campo, você está na cena, digamos, na cena do crime. Se um acidente ocorrer, é ali que vai ocorrer. Então, em quais circunstâncias? O que é que o nosso trabalhador tem que fazer para cumprir essa tarefa? Qual que é a situação externa ambiental facilitadora e dificultadora dessa tarefa com segurança? Né? Aí sim a gente consegue trabalhar em cada um dos perigos que represente um risco suficientemente elevado para serem cuidados. Não é? Né? E isso está na NR10, né? Isso já está na NR10. O item 10.2.1, ele traz no seu cerne a gestão de segurança. Claro que de uma forma muito sintética, claro que com pouquíssimas palavras, claro que a NR01 ela apresenta um pool um conjunto de recursos, de estratégias, né, de aproximações sucessivas, vamos dizer assim, né, para que a segurança se dê com efetivo, com efetiva efetividade, né? Mas o 10.2.1 diz o seguinte da NR10: em toda intervenção, ora, senhores, em todas as intervenções se dá onde? Está no campo. Está no campo. Em todas as intervenções. Medidas preventivas. Mas de quê? Mediante técnica de análise de risco, para controlar os riscos elétricos e riscos adicionais. Medidas preventivas. Então, eu tenho que ir lá, tem que saber como que é lá, para que eu cumpra adequadamente esse 10.2.1 da NR10, eu preciso ir em campo. Eu preciso conversar com o meu trabalhador. Como é que você faz isso? Vamos escrever um procedimento sobre isso. E nesse procedimento, as medidas de controle estarão ali. Então, a NR10, assim como a NR01, não tem como fugir da visita ao campo. Né? Da visita ao campo. Qual o equívoco, então, do nosso cliente? Né? Qual o equívoco do nosso cliente quando ele fala que atividade simples não precisa abrir OS? Né? Assuntos pequenos, em nossa imaginação, é diferente de assuntos pequenos em campo. Tá? Não que eles não existam, pequenos aqui do ponto de vista de segurança. Né? Quer dizer, os riscos ali envolvidos são riscos de pequeno teor, com pequenas consequências e com uma atenção, uma recomendação, um aviso ou umas medidas bastante simples, elas possam ser
elas possam ser controladas, não é? Elas possam ser controladas. Mas, se isso existe, está lá no campo. Vamos lá confirmar, né? Vamos lá confirmar. A segurança é gerenciada a partir do campo. É a cena do crime, é o local onde os acidentes, se ocorrerem, vão acontecer. É o ambiente do acidente que, se ocorrer, vai ocorrer ali naquele ambiente. A partir do campo, das atividades, das particularidades que lá estarão, lá no campo, aonde o nosso trabalhador irá. Então a segurança é lá. Se ele recebe trocar lâmpada, isso é simples, ele no escritório dele, opa, há uma grande reticência aí, né? E eu pergunto, é simples mesmo? Vamos lá olhar. Não é? Por exemplo, focando apenas na troca de uma lâmpada queimada, né? Vamos lá, ambiente onde se encontra a luminária. Então, a recepção da firma com passagem constante de pedestres, de pessoas. Ou é um ambiente externo, é uma luminária em grande altura, é uma luminária que convive com o trânsito de pessoas e de veículos. É uma luminária ao tempo, né? É uma luminária que precisa de ferramentas para serem trocadas ou não, né? O entorno da luminária. Tudo isso afeta a questão de segurança e podem exigir medidas de controle, não é? Acesso à luminária, né? Como é que eu vou acessar? Eu vou subir, ela vai descer, né? Eu vou subir ou ela vai descer, né? Tipo de lâmpada, ações para a troca da lâmpada, não é? Dependendo do estado, do local ou do tipo de luminária, o trabalhador vai trabalhar bem desconfortável, né? Vai ter que olhar para cima, risco de queda de pedaço de luminária no rosto, né? Como é que nós vamos tratar? Agora, as particularidades daquela lâmpada, daquela luminária, vai nos dizer, com certeza, né, as medidas necessárias. Alexandre, quer dizer que a troca de uma lâmpada é diferente da troca da outra lâmpada? Se são lâmpadas distintas em local distintos, com riscos distintos, com medidas de controles distintas, sim. Sim. Procedimento dessa lâmpada, procedimento de troca dessa lâmpada. Pode acidentar-se na troca da lâmpada? Claro. É assunto de segurança? Claro. Então, nós não podemos, né, nos dar ao luxo, né, de não conhecer o campo, né? Perigos existentes, ali na visita ao campo, perigos existentes. Eu até citei aqui algumas, né? Mas eu não sei se é producente ou contraproducente, porque o assunto não são esses perigos que daqui eu já consigo avistar. O assunto é os perigos que lá estão em campo e que daqui eu não consigo avistar, não é? Mas com certeza é uma lâmpada elétrica, vai ter a questão de eletricidade. A lâmpada, né, tem que ficar alta para que a luminosidade dela seja efetiva, né, produza serviço efetivo. Então vai ter alguma questão de altura aí, né, ergonomia de acesso, de trabalho, né, e uma reticências. E é nessas reticências, nos assuntos não conhecidos aqui na minha cabeça, mas constatável em campo, que estão, né, os grandes assuntos que comprometem a segurança do nosso trabalhador. Perigos existentes, análise de risco, medidas de controle, né, e o etc. Aí, né? Então veja, é uma decisão equivocada, né? Ele pode se dar muito mal, mas a solução está logo ali. A solução está logo ali. É só ir lá ver. Só acompanhar o trabalhador dele, né? Então você veja nessa situação que é uma falta de uma sensibilidade, né? Eu gosto de falar que é um assunto cultural. É uma falta de sensibilidade para a segurança.
A gente está muito acostumado do que é que tem que ser feito, né? Vou fazer o que tem que ser feito. E quando a gente entra na gestão de segurança, nós temos que ter uma prontidão, nós temos que ter umas atitudes proativas e atentas e inteligentes para correr atrás do perigo. Correr para identificá-los, né? E trabalhar neles. Então não dá para ser, digamos, passivo. Nós precisamos ser atuantes, né? Atuantes. Então esse é o equívoco do cliente, né? As conclusões, né, para a gente encerrar esse encontro, né? Conclusões. Gestão de segurança começa em campo. É lá que a situação, em todos os seus detalhes, mostrarão os riscos e, consequentemente, nós chegaremos nas medidas de controle necessárias. Nós vamos registrar isso tudo. Nós vamos elaborar procedimentos de trabalho, já contemplando essas medidas necessárias caso a caso. Nós vamos treinar o nosso trabalhador para que ele possa executar esse procedimento adequadamente em campo. Nós vamos prover as medidas previstas no procedimento para que ele vá para campo em acesso, pleno acesso dessas medidas. Não é? E se nós tivermos outro trabalho com outras medidas, outro procedimento, mesmo que a atividade seja a atividade mesma, mas em outro local, em outras condições. Então a gestão de segurança começa em campo e fica o tempo todo em campo, né? Eu gosto de dizer que documento nunca salvou a vida de ninguém. Os documentos, eles refletem, eles têm que se refletir, eles têm que se fazer atuante em campo. Em campo. Se tiver isso, aí sim eu estou mudando as condições de campo e estou fazendo um bom trabalho, elevando as condições de segurança no nosso campo. Não é? Não existe atividade segura até que tomemos as providências que garantam a segurança nessa atividade. A atividade segura por si só não existe em lugar nenhum. Por si só. Vamos lá ver as condições, e se as condições estiverem favoráveis, e se a gente realmente tiver uma atividade segura pela particularidade da situação toda ali encontrada, ok, vamos registrar no nosso inventário de risco. Vamos registrar no nosso procedimento. É muito difícil não ter medidas nenhuma, né? Nem que seja atenção, conhecer o procedimento, conhecer o local, né? Análise de risco, sempre tem o que fazer, né? Mas não existe, a princípio, atividade segura nem atividade simples, tá? Nas questões de segurança, né? A atividade pode até ser simples, desde que o campo mostre que a atividade é realmente simples. Vá a campo. Ok, então vamos lá voltar ao nosso cliente. Essa atividade é simples. Ótimo! É uma premissa, é uma intenção. E se realmente o é simples, nós vamos lá para campo e constatamos que é simples. Não é? Vamos para campo. Vamos para campo. Bom senso, achômetro, desconfiômetro, perceptômetro, né? Não são as primeiras ferramentas ou não são os primeiros recursos a se utilizar na gestão de segurança, tá? Eu não estou dispensando o bom senso, o achômetro, o desconfiômetro, perceptômetro, experiência. Eu não estou dispensando, mas eu estou alertando de que isto não é a primeira ferramenta. Então, se você está numa decisão operacional onde você usou o bom senso, alto lá, desconfie. Vamos verificar se a gente não tem recurso, ferramenta para a gente deixar esse bom senso para ser usado nas decisões mais finais aí da nossa espinha de peixe, né? Porque o bom senso sempre é bem-vindo, achômetro, desconfiômetro, mas não dá para a gente começar por ele e nem ser a primeira ferramenta e nem ter decisões operacionais ou decisões da organizações baseadas apenas nesses critérios, ok? Não dá, né? Temos coisas melhores, né? Desconfie sempre das suas avaliações, não tem problema nenhum, né? A não ser que o campo as confirme, né? Desconfie, desconfiou,
Ok, vamos lá ver? Vamos lá ver, né? E chegando em campo, você descobre que realmente era uma operação simples e tudo bem, sem problema nenhum, né? Bem, isso foi o que eu preparei para esse encontro, né? E espero na próxima quarta-feira, às 19h30, teremos um novo vídeo aula.